Vamos começar. A gente vai falar, então, da ISO 14001, versão 2026, recém-lançada, né? Antes de falar dela, eu só quero fazer uma rapidíssima apresentação, são 3, 4 slides da Actshare, né? A gente tem, como vocês podem ver aí, um pensamento estratégico, né? Propósito, missão e visão, muito centrado nas pessoas, né? A gente procura trabalhar nos nossos projetos, trabalhar nas nossas auditorias, até mesmo nos treinamentos, né? Tentando formar uma parceria muito legal com as pessoas, tentando impulsionar essas pessoas, porque a gente acredita que são elas que acabam transformando e impulsionando suas organizações, né? Então, se vocês olharem, né, depois no nosso site, vocês conseguem ver com um pouco mais de calma, né? Basicamente, onde a gente tem atuado, né? Em muitas das normas ISO, eu trabalho com 11 delas, né? O Negri está muito dentro da... Eu estou com a parte mais de sustentabilidade, as ISOs em geral, né? O Negri trabalha muito forte em continuidade de negócio, segurança da informação. Tem um terceiro sócio que está dando treinamento agora, que fica com toda a parte automotiva, né? Ele acaba coordenando aí os conhecimentos da IATF, todos os core tools. Isso que está destacado em vermelho para vocês é mais ou menos para vocês já terem uma ideia da tendência de mercado, né? A Actshare está fazendo 5 anos, mas eu, o Luiz e o Marcelo já trabalhamos juntos há 20 anos, né? Então, se vocês pegarem essas normas que estão hoje em vermelho, elas acabam compondo a maioria dos nossos projetos. Talvez um pouco de erro aí da minha parte, né? A 27001 e 27701, né? Também tem sido bastante praticada aí. 5 anos, um tempo muito pequeno, né, para uma consultoria, né, mas a gente já tem alguns clientes importantes, né, vocês devem reconhecer alguns aí como grandes players do mercado, tá? Projetos, treinamentos, né, a gente tem trabalhado muito na parte de infraestrutura, tem sido um nicho bastante importante no mercado para a gente. E aqui uma apresentação rápida minha, né, para vocês saberem quem está falando esse monte de mentira para vocês, né. O pessoal costuma me chamar no mercado de Paulo Hafner ou só de Hafner. Minha formação é engenharia metalúrgica, né? Tenho aí 3 pós-graduações em administração de empresas, administração da produção, e fiz há muito tempo atrás lá na Vanzolini qualidade e produtividade. Hoje eu sou auditor líder nessas normas que estão aí projetadas para vocês, né? 9, 14, 37, 37.301, 45.001, 50.001, 55 de gestão de ativos, que é a minha paixão. Acho que hoje é a norma que eu mais gosto, que eu mais curto de trabalhar, né? E essa GWO, que é uma norma voltada a provedores de treinamento para pessoas que entram nas plantas de eólicos, né? Uma coisa bem específica, né? Com relação à experiência, eu tenho 14 anos de atuação em indústrias de base, basicamente bens de capital sob encomenda, né? E especificamente em consultoria e treinamento, eu já estou atuando aí há 28 anos, né? Uma curiosidade, a primeira 9001 saiu em junho de 96, e já em agosto eu estava certificando a minha primeira empresa na 14001. Por coincidência, foi onde eu conheci o Luiz Negri, esse que acabou de falar com vocês, hoje meu sócio, né? Ele era o executivo dessa empresa aí, da área industrial dessa empresa. Então, a gente se conheceu, ele como meu cliente, trabalhamos juntos como consultores, lado a lado, e hoje a gente está aí com essa parceria de sociedade. E na área de qualidade, eu comecei em 1985, nessa norma aí, a 1000Q9858, que é a norma antecessora da 9001. A 9001 surgiu em 87 e meu primeiro projeto foi já concluído em 88. Então, essa é uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, né? Uma maneira que eu me desafio, é tentar começar a fazer a leitura das ISOs que vem por aí, estudar, me antecipar, achar algum cliente que tope, né? Bancar esse primeiro trabalho, né? E aí, com isso, acabar sendo pioneiro no mercado. Foi assim também com a 50.001 de gestão de energia e com a 55.001 de gestão de ativos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A gente vai falar, então, da atualização da 14.001, e no próximo slide eu já vou trazer uma preciosidade aí para vocês, né? A gente colocou lá na chamada que a gente ia tentar trabalhar e trazer alguma coisa mais prática, né? Então, já fica a primeira dica. Hoje tem 3 documentos falando sobre isso daí. Do lado esquerdo, a norma, né? Para quem não tem, vai precisar comprar, etc., né? Mas tem 2 documentos gratuitos aí no site da ISO, né? Que são esse que está no centro, coloridão aí, né? E o outro que está do lado direito. Tá? Então, esse que está no centro, ele fala
sobre as práticas para a criação de um sistema de gestão integrado. Então, é bem interessante, principalmente para quem trabalha com SGI, né? E o segundo, né, documento, ou esse primeiro aí da direita, né, ele tem as FAQs, são as questões e respostas, né, relacionadas à mudança de versão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem meio patinando, quiserem saber alguma informação, né, eu acho que o primeiro documento que vocês poderiam consultar são essas FAQs aí, porque vocês vão ter uma resposta oficial dada pelo comitê que fez essa atualização da ISO. Então, fica aí já a primeira dica prática aí para vocês, tá? Falando um pouquinho, né, do apanhado desses documentos todos, né, o que a gente pode trazer, né? Segundo a própria ISO, né, a edição de 2026 não é uma norma de ruptura, né, ela não reescreve a norma, como aconteceu já no passado em algumas normas ISO, né? Ela só tenta fazer uma atualização estratégica, né? Ela mantém os mesmos princípios, mas tem pequenas mudanças na estrutura dela, né, para que o texto fique mais claro, mas principalmente para que a intenção da norma fique mais clara. Guarda essa palavra aí, intenção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela já já. Em seguida, ela fala sobre um alinhamento mais forte com prioridades ambientais contemporâneas, né? E é por isso que ela traz novas temáticas, né? A gente viu aquele adendo, né? Aquele anexo que foi feito há pouco tempo atrás, introduzindo lá no 4.1, 4.2 alguma coisa sobre mudanças climáticas, né? E agora começa a trazer biodiversidade, ecossistema, eficiência de recursos. Se vocês forem olhar e forem pensar, né, para quem trabalha com ESG, isso não é nenhuma novidade, né? Um ponto até legal de colocar para vocês é que alguns anos atrás teve uma convenção da ISO, e nessa convenção eles chegaram à conclusão de que eles precisariam alinhar todas as normas ISO, todo o pacote de normas ISO, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, as práticas de ESG. Eu participo de alguns comitês, né, então a gente conseguia ver claramente, por exemplo, no Comitê 176 da 9001, um redirecionamento estratégico. Né? Há uma preocupação muito grande em todos os comitês em fazer uma relação. Qual norma ISO está associada a qual objetivo de desenvolvimento sustentável? Né? Então, eu acho que essa tentativa de alinhamento, né, do pacote ISO com o ESG foi um dos incentivadores para trazer essa nova versão aí, né, 2026. Também nesses documentos da própria ISO, né, ela traz um pouco da intenção. Né? Então, ela busca aumentar a relevância da norma 14.001 no mercado, ela procura principalmente, isso para mim tá muito claro, né, quando a gente lê a norma, e aí vai ficar uma frase horrível, mas vamos lá. Está muito claro a clareza da norma, a preocupação com a clareza da norma, né? E também facilitar a aplicabilidade dela. Né? E o que significa isso? Há um tempinho atrás, né, em 2022, houve uma mudança daquele anexo SL, houve uma revisão do anexo SL. A estrutura de alto nível teve pequenas modificações. A versão 2026 está, então, alinhada a essa nova estrutura, ok? Para falar de relevância, tem essa apresentação aí, esse slide para vocês, da própria ISO também, de 2024, né? A gente vê aí do lado esquerdo as principais normas ISO, a quantidade de certificações na coluna do meio e quantos sites são certificados no mundo. De cara, a gente já consegue ver aí que a 14.001 é a segunda norma mais praticada no mercado, né? Perdendo aí só para 9.001. Na figura de fundo azul, vocês conseguem ver como é que está a distribuição da 14.001 no mundo. Né? O país que mais tem certificações, 14.001 é a China, seguido de Japão, Itália, Espanha e Índia. Né? E onde é que está o Brasil? Na 10ª posição, está marcado aí em amarelinho embaixo da apresentação. Né? A gente tem mais ou menos, em 2024, cerca de 3.200 certificações. Então, quando ela fala de aumentar a relevância, é justamente trazer o objetivo de que a norma se torne ainda mais importante e mais empresas sejam incentivadas, né, a trabalhar com o sistema de gestão ambiental com base nesse framework da 14.001, né, e aí aumentar essa quantidade, né, essa estatística toda aí. Um outro ponto, né, interessante de se analisar
também segundo a ISO, também segundo esses documentos que eu mostrei para vocês, né, ela trabalhou com 5 critérios técnicos, né, na revisão da norma. Melhorar a simplicidade e a clareza, deixar com que a norma ficasse mais concisa, né, e não tivesse redundâncias, e isso quando a gente compara os dois textos, versão 2015, versão 2026, a gente vê que isso eles realmente conseguiram atingir, né? A flexibilidade e facilidade de uso, também aquela coisa de controle de informação documentada, né, que a gente vê espalhado pela norma inteira, teve uma mudança nos parágrafos, né, então está mais claro quando a gente precisa ter um documento, quando a gente precisa ter um registro, né, então isso melhora a verificabilidade, facilita o processo de auditoria. E o último, né, o quinto critério técnico é o que eu já adiantei para vocês, né, um alinhamento com essa estrutura harmonizada, né, que é a antiga estrutura de alto nível, né? Quando foi feita essa revisão em 2022, né, o que a gente chamava de estrutura de alto nível passou a ser chamado de estrutura harmonizada na ANAISO. Né? Aqui também, para trazer um pouco do contexto para vocês, né, tem objetivos estratégicos dessa atualização, né, melhoria da relevância e aplicabilidade, o reconhecimento da diversidade organizacional, né, são a multiplicidade, o tipo de empresa certificada em 14.001, né, tem uma diversidade muito grande, então houve uma preocupação em fazer esse alinhamento também, né? Aumentar o envolvimento de usuários finais, né? E melhorar a integração com as outras normas, justamente trazendo, né, a nova estrutura dela, a sequência de itens que alterou, né, está alinhada com essa estrutura harmonizada. Eu tinha falado para vocês, guarda essa palavra intenção, né? Aqueles que já conseguiram acessar a norma e compararam, né, botaram uma do lado da outra, devem ter pensado assim, poxa, não mudou nada. Mudaram alguns parágrafos, tem 3, 4 parágrafos novos, né? Mas tentem imaginar, né, um comitê discutindo, uma parte dizendo que não precisava mudar nada, outra parte querendo mudanças radicais, o consenso que eles conseguiram obter. Né? Eu acho que isso está muito mais na intenção de cada texto que foi mudado, de cada texto que foi inserido, do que na comparação do texto de uma norma em relação à outra. Então, se você fizer uma comparação muito simples, né, pega o texto de uma, pega o texto da outra, vocês vão falar, pô, não mudou quase nada. Mas quando vocês tentam entender, né, nas FAQs, nos documentos de apoio, o que aconteceu, você vê que tem algumas intenções que são bem marcantes aí. Né? E são 5 pontos, né, 5 pilares fundamentais que eu vou apresentar agora para vocês. Tá? Então, quando vocês começarem a se desafiar em atualizar, em melhorar o sistema com base nisso, lembrem desses pilares. Lembrem qual a intenção, aonde o comitê quer que a gente chegue como gestores ou como auditores. Tá? Vamos lá. Primeiro deles, resiliência climática e alinhamento global. Né? Eu já falei para vocês, no Acordo de Paris, tem lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, né? E falei também para vocês que a Abu Dhabi, né, teve uma reunião da ISO, uma reunião dos comitês da ISO, e que a ISO acabou decidindo, né, ser uma ferramenta de colaboração para o atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos ODS. Né? Então, se vocês pegarem todas as normas ISO de 2025 para frente, que estão agora em revisão, né, tem sempre associação ou a intenção de alguma coisa relacionada aos ODS. Dica prática para vocês. Entendam quais são os ODS ambientais, tentem trazer isso para dentro do sistema de gestão 14.001, que vocês vão estar trabalhando, né, em relação a essa intenção aí, essa primeira intenção. A segunda é essa aqui, ó, dupla materialidade e contexto ampliado. Se vocês pegarem a cláusula 4.1, vocês vão ver que está de forma muito mais clara esse conceito de dupla materialidade. Mais uma coisa que tem relação também, né? O pessoal que trabalha com SG já vai conseguir fazer essa conexão de uma maneira muito rápida, muito fácil, né? Mas olhem o que está escrito em preto aí, né? A gente pode até ler juntos daí. A empresa deve avaliar não apenas os impactos ambientais que ela causa ao ecossistema, ou seja, o que ela provoca, né? E isso a gente faz com muita propriedade quando a gente faz a tal da LAIA lá, né? Identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais. Só que agora ela traz um novo desafio, né? Analise como está o ecossistema, como está o entorno da empresa,
Veja como isso pode afetar o negócio. Né? A gente vai detalhar um pouco mais isso daí quando a gente passar lá pelo 4.1, 4.2, tá? Mas, basicamente, ela traz um outro pilar, que é a resiliência dos negócios. Quem está fazendo bem feito o 4.1, né, a parte climática, da 9001, há uma conexão bem interessante aí. Né? Eu até recentemente vi um texto de um colega nosso, né, uma pessoa que trabalhou muito tempo com a gente, né? Ele estava falando exatamente de mudanças climáticas na 9001. Né? E o que ele falou, né, nesse texto? Olha, você tem que analisar todas as alterações, todas as tendências climáticas e ver como é que isso atrapalha o teu negócio. Como isso atrapalha a tua logística, como isso atrapalha a tua produção, a tua capacidade de entregar um produto, a tua capacidade de entregar um serviço. A 14.001 não é muito diferente disso, tá? Então, trabalhar de uma maneira bem feita nessa dupla materialidade na 14.001, praticamente você já mata a necessidade da 9.001 também, inclusive da 9.001 2026. Né? Eu estava estudando ela no início dessa semana, né? A gente já está tentando preparar um material aí para apresentar para vocês no momento oportuno. Tá? O terceiro ponto é o fortalecimento da governança ambiental e da liderança. Tá? E aí, de novo, a gente vê uma carinha de ESG aí dentro. Né? Basicamente, o que se espera? Qual que é a intenção? Né? Que a gente promova uma cultura de responsabilidade ambiental dentro da organização. E, obviamente, a primeira pessoa que tem que fazer isso é o mais alto nível, o CEO, o presidente da empresa, né? O mais alto nível, aquilo que a gente chama de alta direção. Né? Essa parte de cultura ainda não está tão claro na 14.001, mas já fica a dica aí. Né? Na 9.001 vai se falar muito da parte de cultura organizacional. Então, para quem tem sistemas qualidade e meio ambiente, né, isso acaba se encaixando muito bem. Né? Lembrando que na 45.001 essa parte de cultura já é bem antiga. Né? A cultura de segurança, a cultura de saúde, né, já está presente na 45.000. Né? O quarto pilar fundamental aí é a perspectiva prática do ciclo de vida e da cadeia de valor. Né? Então, basicamente, essa talvez seja uma das alterações mais impactantes. Eu diria assim, tem duas grandes alterações na norma, uma na análise de contexto e outra na análise de ciclo de vida. Tá? Qual que é a ideia, qual que é o conceito desse pilar? Não adianta a gente fazer muito bem o nosso trabalho, ter uma empresa ambientalmente correta dentro de uma cadeia que está completamente podre. Então, os nossos fornecedores não têm nenhuma preocupação ambiental, fazem uma lambança danada, às vezes até os nossos clientes estão agindo dessa mesma forma, e a gente está com uma empresa bacaninha ali, tudo certinho. Né? Então, basicamente, qual é o desafio? É a gente olhar para fora dos nossos muros, ver o que a gente consegue controlar e o que a gente consegue influenciar e fazer esse exercício. Né? Então, basicamente, a gente vê aí, né, recomendação conceitual, né, do ciclo de vida, passa a exigir controles operacionais executáveis e o exercício de influência ativa, né, ao longo do ciclo de vida, pelo menos dentro daquilo que a gente consegue influenciar. Então, esse é um outro ponto que eu acho que impacta, né, essa transição da versão 2015 para a versão 2026. Seguindo, a gente tem mais um pilar fundamental, o último deles, né, que é a gestão de mudanças. Né? Quem trabalha com a 9001 também sabe que lá tem aquela cláusula 6.3, que fala que a gente tem que planejar as mudanças que a gente vai fazer. Essa mesma cláusula 6.3 foi levada para a estrutura de alto nível, para a estrutura harmonizada, e agora todas as normas ISO que estão em processo de revisão vão ter uma cláusula 6.3 muito parecida, né, muito inspirada no texto que a gente vê na 9001, versão 2015. Perfeito? Tudo bem até aí? A ideia era o seguinte: contextualizar para vocês e, principalmente, fazer essa marcação. Não faça uma leitura pura e simples ou uma comparação de um texto com o outro. Tente entender o que foi colocado ou o que foi até minimamente modificado, que intenção que o comitê tinha. Né? Ao atingir essa intenção, a gente consegue realmente progredir, né, e usar essa nova versão para a melhoria do nosso sistema de gestão ambiental. Ok? Bom, o que teve de mudança? Né? Como eu disse para vocês, talvez as mudanças estejam mais nas intenções do que nas alterações de texto. Mas vamos dar uma olhadinha aí no que veio de mudança. Né?
o primeiro passo, a primeira mudança que a gente já logo vê, né? Seção 3, a parte de terminologia. A sequência foi mudada, né? Então, embora a gente tenha a grande maioria dos termos e definições exatamente iguais, eles foram reorganizados, né? E eles passam a ser trabalhados dentro de uma hierarquia de conceito e seguindo a apresentação, o uso deles dentro da norma, né? Então, você pega a sequência de termos e definições, basicamente tenta seguir a própria sequência dos itens da norma. Então, ficou bacana, fica mais fácil, né, da gente buscar os termos e definições nessa nova versão em relação à anterior. E o que muda, né, de termo de definição? Assim, o que mais chamou a atenção para a gente na ActShare? O primeiro é esses aqui, ó. A gente tem lá, né, a organização deve levantar os requisitos legais, os outros requisitos, etc, etc. A gente vê isso na 2015, né? Agora teve uma mudança. Ela fala de identificação de obrigações de conformidade, né? E ela começa a falar do atendimento a essas obrigações de conformidade. Dentro do guarda-chuva de obrigações de conformidade, a gente pode considerar todos os requisitos legais, obviamente, né? Mas todos aqueles requisitos que são subscritos pela organização. Muitos deles vêm do 4.2, né, da análise de necessidades e expectativas das partes interessadas. Há também um alinhamento bastante interessante, porque se vocês pegarem a 37, né, 1001 é de antissuborno, tem a 37.301, que ela fala de compliance, né? E quando a gente define o escopo da 37.301, a gente tem basicamente que dizer o seguinte: compliance do quê? Você está se certificando no quê? É compliance trabalhista, é compliance previdenciário ou é um compliance ambiental? Então, a princípio, uma empresa que tem uma 14.000, levantamento de requisitos legais, um trabalho muito robusto de atendimento a requisitos legais, pode buscar uma certificação de compliance ambiental, por que não? Então, há um alinhamento, desse termo com a própria ideia da ISO, do conceito de obrigações de conformidade. Um outro ponto que também é esclarecido, a gente vê no 4.1 lá, né, que a organização deve levantar as questões internas e externas, né? Então, fica mais claro agora na terminologia o que é uma questão, né? E a gente vê aí no texto. Questões são tópicos importantes para a organização, né? São problemas que valem a pena serem debatidos, que vale a pena serem discutidos, né? Inclui-se aí toda a parte de circunstâncias, mudanças que possam afetar tanto positivamente quanto negativamente, né, os resultados pretendidos pelo sistema de gestão. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir em frente, então, nessa jornadinha aí que a gente está fazendo. Né? Ainda relacionadas às questões, né, elas podem ser externas ou internas à organização. O próprio texto, né, já fala que a organização deve levantar as questões internas e externas, né? Mas veja que ela fala, olha, não é só interna à organização, interna também é o sistema de gestão ambiental, né? Então, a gente pode trabalhar aí de uma forma bacana. Quando eu fizer a leitura do 4.1 junto com vocês, eu vou tentar trabalhar um pouco mais isso que está sendo colocado aí, tá? Bom, seguindo, podem surgir tópicos não ambientais, mas que influenciem o sistema de gestão ambiental, como questões financeiras, tecnológicas, questões de governança, questões sociais, né? Então, o PESTEL, né, é uma metodologia que você vê que vai além da parte ambiental só, né? Mas basicamente é a gente falar, olha, tem questões financeiras, questões tecnológicas, quaisquer outras questões não ambientais que possam influenciar dentro do sistema de gestão. Aí ela destaca que as questões, né, esses issues, não são as mesmas coisas que aspectos ambientais, são coisas complementares, né? E ela inclui também condições ambientais, né? Condições que estão relacionadas aí à qualidade do ar, qualidade da água, né? O uso, né, e as condições da terra, recursos naturais, etc. E, por fim, ela diz aí que são questões relevantes, mas que não são questões únicas, né, quando a gente desenha aí um sistema de gestão. Então, já temos aí dois conceitos novos, né? O de obrigações de conformidade e essa parte de questões. A terceira modificação aí de terminologia é essa aqui, ó, processos providos externamente. Então, deixa mais claro na parte de terminologia, né, que esse termo, processos providos externamente, refere-se
Há processos que são terceirizados, há produtos que são comprados e há serviços que são comprados. E aí a gente pode pensar, bom, qual é a grande diferença entre um processo terceirizado e um serviço, né, adquirido? Basicamente é vocês pensarem na cadeia de valor, né? Se vocês têm um processo que é interno, é um processo que faz parte da cadeia de valor de vocês, e vocês optam por fazer externamente, então isso é o conceito de um processo terceirizado. Lá no ano 2000, né, surgiu a primeira 9001 com abordagem por processos. E foi uma confusão danada, porque realmente foi talvez a maior ruptura de tudo que eu tenho estudado em normas ISO. Né? A versão 2007, né? Desculpa, a versão 87 e 94 eram normas de garantia da qualidade. E de 2000, 2008, 2015, as normas passaram a ser normas de gestão da qualidade. Então, garantia está muito associada à padronização, gestão está muito associada à gestão por processos, melhoria contínua, etc. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a não entender o que era uma abordagem por processos, o que eram processos terceirizados. Nesse ano, surgiram duas guias importantes, né, publicadas pela ISO, a N544 e a N636. Uma dessas guias fala exatamente sobre o conceito de processo terceirizado. Então, basicamente, trazendo aí para o ambiental, né, eu costumo citar como exemplo, eu tenho uma fábrica de parafusos. Né? Então, eu tenho lá uma parte que é mecânica, né, estampagem, fazer rosca, usinagem, lá o que quer que seja, e em algum momento eu vou lá e faço um tratamento superficial desse parafuso, né? Uma cromatização, uma fosfatização, alguma coisa desse tipo. Por qualquer motivo que esteja, eu como empresário falo assim, olha, eu não vou mais fazer esses processos aqui, eu vou fazer esses processos num fornecedor, numa empresa especializada. Se vocês olharem como consumidores, quando vocês vão comprar um parafuso, você imagina que ele é feito de cabo a rabo dentro da minha empresa. Então, quando eu opto por fazer a galvanização, a fosfatização, o tratamento superficial fora dos limites da minha empresa, isso é entendido como um processo terceirizado. Por quê? Porque ele faz parte da minha cadeia de valor. Ok? Então, basicamente, é essa a ideia aí. Né? Então, dentro dessa confusão toda, né, esse termo substitui e clarifica, né, o conceito anterior, né, de fornecedor externo, de terceiro, a gente não sabe muito bem o que é terceiro. Então, ele fala, olha, processos providos externamente refere-se a processos, produtos ou serviços fornecidos aí por organizações externas, como a gente vê no texto que eu estou apresentando para vocês. Ok? Então, essa é a ideia da seção 3, terminologia, e agora a gente entra na seção 4. Bom, primeira cláusula, lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem duas coisas que a gente precisa ficar muito atento. A primeira é a análise de contexto e a segunda, a análise de ciclo de vida. Então, vamos ver essa ideia da análise de contexto. Se vocês olharem à direita, né, do slide, tem uma mãozinha, um OK verde e um sinal de alerta vermelho. Né? O OK, o que significa? É o mesmo texto, não mudou nada. É o mesmo texto, a mesma intenção. Quando vocês olharem no slide esse triângulozinho vermelho aí, é para que vocês fiquem atentos, tá? Porque é a novidade que está sendo trazida aí. Então, o que a gente já tinha? A organização deve determinar as questões externas e internas relevantes para o seu propósito e que afetam a capacidade de alcançar os resultados pretendidos para o sistema de gestão ambiental. Aqui, pessoal, a gente já tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente quem aplica análise de SWOT. A análise de SWOT é uma ferramenta que é muito comum e muito usada no planejamento estratégico, no planejamento do negócio. E ela foi aproveitada e adaptada para o planejamento do sistema de gestão. Onde eu costumo encontrar os maiores erros dentro das empresas? Quando se faz essa identificação das questões internas e externas, a cabeça do gestor ambiental, qualidade ou qualquer outro, né, ainda está focada no negócio. E se vocês forem ver a frase de uma forma, fizerem a leitura, né, é aquilo que afeta o propósito da organização e também o sistema de gestão ambiental. Ou seja, o guarda-chuva ele é menor. A gente tem que trabalhar com questões realmente que estejam relacionadas à temática ambiental. Ok? Então, isso já é uma coisa da versão 2015, né? Eu só estou destacando para vocês aí o que me deixa meio cabreiro quando eu faço as auditorias internas. O que tem de novo?
esse segundo parágrafo. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, tá? Essas questões devem incluir, já não é mais aquele texto, olha embaixo aí, é o último parágrafo, da versão 2015. A organização deve determinar se a mudança climática é uma questão relevante. Então, você pode fazer uma análise, olha, olhei, questão climática não é relevante, pronto, me livrei disso daí, tá? O parágrafo agora ele é mais incisivo, ele é mais completo, tá? Então, o que ele fala? Essas questões devem incluir condições ambientais afetadas pela organização ou que possam afetá-la. Lembra que a gente viu que um dos princípios era a dupla materialidade? A gente vê exatamente nessa parte preta da frase aí, ó. Essas questões devem incluir condições ambientais afetadas pela organização, ou seja, aspectos e impactos ambientais da organização, mas a parte da resiliência, a dupla materialidade, vem aí, ó, ou que possam afetá-la, né? O que tem de condições ambientais, de biodiversidade, de ecossistema, que possam afetar, né, o funcionamento, o andamento, o bom negócio da organização, né, ou a resiliência, aí, que é o termo chique que o pessoal tem usado aí no mercado. Né? E aí ela traz como níveis de poluição, disponibilidade de recursos naturais, mudanças climáticas, biodiversidade ou saúde do ecossistema. Então, além dela dizer que a gente deve incluir as condições ambientais, ela já dá um pitaco. Olha, essas aqui, façam uma análise. Se tiverem outras, analise também. Tá? Então, basicamente, essa é a intenção da norma. A gente tinha falado sobre práticas, né? Como fazer isso? Para quem tem uma análise de Pestel como base, né? Que é aquela coisa do acrônimo, né? Político, econômico, né? O E é de environment, né? De ecológico ou ambiental, como alguns colocam. Né? Então, basta a gente pegar a análise ambiental de Pestel, ampliar e trazer cada um desses temas para dentro da análise. Quem não faz o Pestel, faz análise de SWOT, é interessante fazer essa análise de dupla materialidade. Né? O que existe disso daí que possa ser uma ameaça, então a gente está falando da resiliência, né, de fora para dentro, ou o que pode existir, né, de dentro para fora numa análise mais ampla. Tá? Basicamente essa é a ideia. O que eu, Paulo, estou pensando em fazer? Tá? Criar uma planilha bem simples, não deve dar uma folha A4, né? Onde eu pego cada um desses tópicos e faço uma análisezinha de risco específicas em relação a isso. Eu acho que traz aí uma forma bem simples, né, de se adaptar à versão nova, sem impactar a análise de SWOT, análise de PEST ou análise de aspectos e impactos ambientais. Então, você traz um elemento focado específico nessa alteração. Dá para se fazer isso de maneira bastante rápida, né? Sem causar grande impacto no sistema de gestão e rapidamente vocês conseguem fazer a migração aí para a nova versão. Então, é isso que eu tenho pautado aí com os meus clientes que já estão com a 14.001 em andamento. Tá? E aí, dentro dessa temática do 4.1, né, quando a gente vai lá nas FAQs, naqueles documentos de apoio, né, o que é colocado para a gente? E isso reforça aquela preocupação minha, né, de que vocês não façam uma leitura pura e simples do texto, mas procurem entender as intenções. Né? Olha o que a ISO fala. A cláusula agora inclui referência explícita a condições ambientais, como poluição, disponibilidade de recursos, mudanças climáticas, biodiversidade e saúde dos ecossistemas. Essas não são as únicas condições relevantes, mas refletem a importância crescente desses temas no contexto organizacional. E esses temas estão totalmente alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu falei para vocês. Então, são temas que são caros, são temas que estão sendo discutidos hoje, né, pela sociedade e que a norma achou por bem trazer para dentro para que sejam discutidos de uma maneira mais firme, mais apropriada, melhor embasada dentro das organizações. A saída esperada, segundo a própria ISO da cláusula 4.1 e também da 4.2, que é de partes interessadas, né, é conhecimento, né, que a gente tenha realmente uma análise do contexto, uma compreensão conceitual de quais são as questões internas e externas que são relevantes, que a gente precisa trabalhar, né, para que isso possa pautar o desenho dos processos, dos procedimentos, né, a própria análise do ciclo de vida e também, por que não, né, a identificação dos aspectos impactos ambientais. Tá? E o último, né, esse conhecimento também pode ser utilizado, né,
para o design, né, para o desenho, né, e a melhoria do sistema de gestão ambiental. Seguindo aí, né, a gente vê uma inversão lógica, né, da análise de contexto. Então, se a gente pegar a versão 2015, ela era o que a gente chama de organização centrada. O que acontece, quais são as atividades, produtos, serviços da minha organização, como que eu impacto o meio ambiente. E agora, reforçando, né, a gente tem o conceito de dupla materialidade. O que significa isso de uma maneira mais objetiva? Né? Acho que até agora estou falando, o cara deve estar pensando, mas esse cara não foi objetivo ainda. Está aí, são duas perspectivas que a gente tem que considerar. A perspectiva condicionante, que é aquilo que vai de fora para dentro, né? Então, condições ambientais que são geradas na organização e que possam afetar o entorno dela, e a perspectiva impactante, que é aquilo que vai de dentro para fora. Desculpa, a impactante de dentro para fora, né? Ações da organização que impactam. Então, aspecto impacto está dentro da perspectiva impactante, a análise do contexto externo e como isso influencia o meu sistema de gestão ambiental e a própria organização está dentro da perspectiva condicionante. Esses dois termos não foram inventados pela ActShare, né? Isso é pesquisas que eu andei fazendo, né? Eu li uma série de sites, assisti alguns webinários para preparar isso para vocês, né? Então, basicamente, é dessa forma que a gente vê, principalmente nos sites gringos aí, né? Exemplos, né, de perspectiva condicionante, né, aquilo de fora para dentro. A gente tem lá uma indústria de bebidas instalada em uma região, né? Essa indústria de bebidas depende muito de captação de água. Vamos imaginar que ela faça essa captação na água do rio, né? Faça um tratamento dessa água numa estação de tratamento de afluente e acabe usando isso dentro do processo produtivo. E aí a gente tem um período de escassez hídrica, né? Quem mora em São Paulo e região, nós passamos por um período desses aí bastante bravo, né? Há uns anos atrás, né? Então, essa falta de água, como que ela pode afetar o meu negócio, como que ela pode afetar o meu sistema de gestão ambiental? Então, quando a gente fala dessa perspectiva condicionante, é exatamente nesse sentido, tá? São coisas, então, que a gente pode trabalhar de uma forma bastante apropriada numa análise de contexto. Tá? No outro sentido, né, a gente traz um exemplo aí de uma transportadora que utiliza caminhões antigos. Tá? A queima de combustível libera gases, né, esses gases pioram a qualidade do ar da cidade, podendo gerar, inclusive, reclamações, né, da circunvizinhança em relação à poluição dos caminhões. Se vocês olharem essa perspectiva impactante, né, para uma transportadora como essa, é quase certo que vai estar dentro da lista de aspectos impactos ambientais. Né? Basicamente, eu já falei para vocês, né, mas aqui a gente traz um slide para reforçar como que a gente vê na ActShare essas alterações aí. Né? Essa dualidade traz, né, então, a responsabilidade ambiental da empresa sistêmica, e quando tem essa palavra sistêmica, a gente fala do ciclo de vida, a responsabilidade dela dentro do ciclo de vida inteiro, né? E a parte de resiliência organizacional, né? Quando a gente tem aspectos ou ameaças, né, que venham, né, do entorno da empresa para dentro da empresa. Então, esse é o conceito de dupla materialidade. Como vocês podem ver, né, vocês devem estar fazendo uma análise, dificilmente a gente vai ter uma empresa, talvez as que tenham SG possuam, né, mas dificilmente a gente vai ver uma empresa que não tem ESG fazendo esse trabalho aprofundado de dupla materialidade. Temos aí, então, a primeira lição de casa para fazer a migração da versão 2015 para a versão 2026, ok? Basicamente, a gente vê, então, a inclusão obrigatória de cinco condições ambientais: poluição, uso de recursos naturais, tudo que tiver relacionado à mudança climática, tudo que tiver relacionado à biodiversidade e a ecossistema. Tá? Eu já citei para vocês, né, o PESTEL, de uma maneira mais rápida. Aí está o acrônimo, né, essa análise de político, econômico, social, o ambiente tecnológico, o ambiente ambiental, né, environment, o ecológico, como alguns chamam, né, e o ambiente legal. E aí, dentro dessa análise ambiental, a gente pode trazer os temas que estão lá no 4.1. Tá? Essa é a ideia. Bom, o que eu queria reforçar um pouquinho com vocês, né, para a gente trazer um pouco mais de conhecimentos e facilitar a parte prática. Né?
A primeira pergunta que a gente pode fazer é o que é mudança climática, né? Poxa, já é trabalhada na 2015, agora é uma coisa que é obrigatória, vou ter que aprofundar essa análise, mas o que é isso aí, né? Mudanças climáticas são alterações de longo prazo, né? E normalmente são alterações que afetam principalmente as temperaturas médias e os padrões de clima do planeta. Então, basicamente, essa é a definição clássica do que é uma mudança climática. Mas aí vem uma coisa que muitas pessoas acabam não se atentando, né? A mudança climática pode ocorrer de maneira natural, né? Então, eu estou citando um caso aí. Você tá numa ilha, tem uma erupção vulcânica, tem aquela fumaceira toda lá e muda, pelo menos momentaneamente, né, as questões do clima. Mas isso já é uma coisa natural, já é uma coisa que pode acontecer, né? Então, o que está acontecendo, né, quando a gente fala desse termo de mudança climática, né? A gente acaba tirando um pouco fora isso que é da natureza e começa a ficar focado nas mudanças que são aceleradas pela atividade humana. Então, quando a gente fala hoje, mudança do clima, mudança climática, qual que é o foco? O que a gente tem que pensar? Mudanças aceleradas pela atividade humana, tá? Então, basicamente, a gente tem o aquecimento global aí como sendo o grande sintoma, né? Mas a gente tem a variabilidade do clima como eventos temporários. E são duas coisas meio que superpõem, né? Então, quando a gente pega, vamos explorar a parte de baixo aí. A gente sabe que a gente tem uma alternância entre o El Ninho e Laninha, né? E o El Ninho traz uma condição climática completamente diferente da condição climática da Laninha, né? Um traz muito mais calor, um clima seco, o outro traz um clima muito mais de chuva, né? Isso são coisas que estão dentro da natureza. Então, são coisas que não são consideradas, embora sejam, né, dentro desse conceito mais prático aí de mudança climática, né? Então, basicamente, a diferença é que a variabilidade é cíclica, né? No caso do El Niño, Laninha, né? E tende a voltar ao normal. Enquanto que a mudança climática, em decorrência das atividades do homem, né? Não tendem mais a voltar ao normal. Né? Elas tendem a permanecer uma, por uma quantidade de anos, né? Por um tempo muito longo, né? Justamente por não serem coisas que o planeta tem a capacidade aí de autorregular, tá ok? Bom, falamos então de mudança climática, vamos trazer uma comparação entre dois temas aí, dois termos, né? Biodiversidade e ecossistema. Se a norma tivesse colocado só ecossistema, já seria suficiente. E aí, quando eu falo para vocês, tentem entender a intenção, etc., etc., né? Por que colocaram biodiversidade e ecossistema como coisas separadas no texto da norma, né? Principalmente quando a gente olha lá os anexos, etc., né? Então, vamos tentar entender a diferença entre eles, né? A biodiversidade foca na variabilidade dos seres vivos. Quem são esses seres vivos, quanto eles são dentro daquela região, né, de influência ambiental da empresa. Então, a gente pode dizer que a biodiversidade é a riqueza biológica, né, a diversidade de espécies, né, de uma forma genética, né, dentro daquela circunvizinhança. E essa circunvizinhança a gente pode chamar também de ecossistema. Né? E o que seria aí o conceito clássico de ecossistema? Né? Foca nas interações entre esses seres, entre a biodiversidade, né, esses seres que vivem juntos, né, com aquela coisa mais associada às comunidades, né, ao ambiente físico, vamos chamar assim. Né? Brincando um pouquinho, né, é como se a gente tivesse hardware e software. Né? A gente tem uma relação de dependência muito grande. Né? Procurei aí na internet uma figura, acabei fazendo uma figurinha aí usando inteligência artificial, né, para que a gente veja isso daí. Ó. A gente tem os organismos vivos, né, a gente tem a população de determinados seres e determinadas famílias. Essas famílias formam comunidades que interagem uma com as outras. Então, talvez a gente possa pegar o nível 1, 2 e 3, entender isso aí como biodiversidade. Né? Agora, quando a gente pega isso e joga para dentro do ambiente, né, um ambiente de convivência e tudo mais, né, a gente tem um conceito mais amplo de ecossistema. Né? Exemplos práticos aí, né, de ecossistema e biodiversidade. A gente tem feito na Xera aí
projetos em rodovias, né, em concessões de rodovias, né? Então, surgiu essa ideia aí para colocar para vocês, né? A gente tem uma rodovia que ela passa numa área de mata, num parque nacional, né, e ela fragmenta o ecossistema, ela divide o ecossistema em duas partes, né? E o fato de ter aquela rodovia com os carros passando, né, isso aumenta o risco de atropelamento de animais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Mas tem rodovias, por exemplo, que tem aquelas pontes, né? Ou às vezes uma ponte suspensa ou algum tipo de elemento, né? Para facilitar a passagem dos animais de um lado para o outro da rodovia. Isso, por exemplo, é um controle operacional aí aplicado a esse tipo de risco, né? O outro são indústrias lançando efluentes, né? Poluição. Às vezes a gente não está muito preocupado com a poluição, se esquece da temperatura, né? Que muda a temperatura da água do rio, né? Por exemplo, e isso acaba alterando, né? O perfil de vida, né? Dentro desse rio, né? O tipo de peixe, o tamanho dos peixes, etc. Isso também está associado a essa temática, né? Um outro exemplo, né? Você tem uma indústria ou você está dentro de uma área industrial, essa área industrial ela é ampliada, há uma supressão de vegetação. Quando eu faço essa supressão de vegetação, eu expulso os polinizadores naturais, né, como as abelhas, e aí acabo afetando todo o ecossistema, toda a biodiversidade que tem no entorno. Então, vejam que não é uma coisa tão simples, né, da gente cercar através de uma planilha de aspectos impactos ambientais. Por isso que eu falei para vocês que a minha tendência é mais de criar uma planilha, né, uma terceira planilha, né, teria de análise de contexto, aspectos, impactos, e uma para falar sobre isso. Né? Esse é um outro exemplo que eu já vi na prática. Né? Você tem lá um pátio logístico, você tem aquelas lâmpadas super fortes, né, para melhorar o trânsito e o carregamento de caminhões, né? E essa iluminação acaba desorientando aves migratórias e insetos noturnos. Né? O inseto muitas vezes serve de alimento para dentro de uma cadeia, né? E a gente acaba prejudicando todo o ecossistema e alterando a biodiversidade aí também. Né? E um último exemplo para vocês, né? Resíduos de cereais. Né? Eu já fiz projetos em empresa, por exemplo, de ração para cachorro. Né? A gente vê aqueles grandes silos, né? E muitas vezes tem vazamento desses silos, né? Com coisas que são banquetes, né, para os pássaros, né? E isso pode acabar desequilibrando o sistema também. Né? Então, tem aí 5 exemplos, né, de questões que podem ser analisadas, né, numa análise de contexto, que estão relacionadas a essas novas temáticas aí da norma. Tudo bem? Vou fazer um tempinho, tomar uma água. Alguém tem alguma coisa relacionada, alguma pergunta relacionada ao 4.1? Gente, antes do Então, Hafner continuar, deixa eu só dar um aviso, né? Quem entrou, né, depois do que a gente oficialmente começou aí esse webinar, só relembrando, eu coloquei no chat também, né, esse evento aqui do webinar, nós providenciaremos certificado, então, quem não acompanhou desde o início, né, quem quiser o certificado, eu coloquei o meu e-mail aí, negre, né, @actshare.com.br, envia um e-mail para mim com o nome para que a gente providencie o certificado, tá bom? Obrigado, gente. Voltando com você aí, Rafner. beleza, vamos lá. Então, próxima cláusula importante, 4.2, né? Basicamente, a gente tem aí em preto, né, com o joinha aí verde, né? A organização deve determinar as partes relevantes para o seu sistema de gestão ambiental, necessidades, expectativas relevantes, ou seja, requisitos, enfim, essa parte não mudou. Aqui só um alerta para vocês, tá, pessoal? Olha que interessante quando a gente lê a cláusula A, e ela é igual em todas as normas ISO, tá? As partes interessadas relevantes para o sistema de gestão ambiental, não é para a organização. Ao contrário do 4.1, que a gente pode ter um pé na gestão organizacional e um pé na gestão do sistema que a gente estiver propondo, hoje a gente está falando de ambiental, mas pode ser qualidade, pode ser segurança da informação, o que for, né? O foco é a parte interessada no sistema e não a parte interessada na organização. E muita gente confunde isso. Isso traz algumas distorções. Por exemplo, estou fazendo, vamos imaginar, uma análise de partes interessadas 9 com 14, sistema integrado, né, 9 14.
e aí aparece lá remuneração justa, né, como uma necessidade dos trabalhadores, capacidade de desenvolvimento e promoção. Isso não tem nada a ver com o sistema de gestão ambiental. Tem sim a ver com a gestão do negócio, né? Mas então, se você está fazendo um planejamento de negócio e está fazendo uma análise das partes interessadas, justo, coloca esse tipo de coisa. Mas se você estiver fazendo um planejamento do sistema de gestão de qualidade e meio ambiente, vocês têm que imaginar o que as pessoas, né, os trabalhadores esperam em relação a esses dois sistemas. Coisas que possam ser atendidas por esses dois sistemas. Sem devagar demais, porque senão o que vai acontecer? Você vai pegar uma necessidade do trabalhador ou qualquer outra parte interessada, vai julgar como relevante, mas você não vai ter condições de dar resposta para essa necessidade através do sistema de gestão da qualidade ambiental. Então, cuidado com isso, né? Esse é um erro muito comum aí que eu vejo dentro das empresas, tá? O que tem de novo? Essa subcláusula C aí, né? Quais dessas necessidades expectativas se tornam obrigações de conformidade? Tem novidade? Não. Para quem faz um trabalho bem feito no 4.2, não tem novidade, né? Mas agora, né, está mais clarificado, está mais claro, né, que a origem das obrigações de conformidade não é só o requisito legal, né, que a gente contrata lá com as plataformas que tem no mercado, mas também a gente precisa fazer uma boa leitura, né, das saídas dessa cláusula 4.2, ver o que a gente considerou relevante, que vai trabalhar dentro do sistema de gestão, e isso passa a ser uma obrigação de conformidade, daí para frente com o mesmo peso, né? Deve ser tratado como se fosse um requisito legal aí, né? Tudo bem? E embaixo a gente tem aí o texto da versão 2015, né? Quais dessas necessidades expectativas se tornam requisitos legais e outros requisitos, né? Então, obrigação de conformidade seria a junção dessas duas coisas, requisito legal e o requisito subscrito pela organização, ok? Então, essa é a modificação. Nada de modificação prática, mas há um reforço de intenção, né? Trazendo de novo essa palavrinha aí para vocês, tá? Na parte do escopo, a gente vê o mesmo texto, mas eu acho que é importantíssimo a gente focar no que veio aí, né, no 4.3Z de elefante. Né? E elefante aí é uma brincadeira, porque é algo realmente bastante pesado para a gente pensar. Né? A organização deve determinar os limites e aplicabilidade, né, o escopo lá do sistema de gestão, considerando a sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência sobre o ciclo de vida das suas atividades, produtos e serviços. Isso, dificilmente a gente consegue encontrar uma empresa que faça bacana, bem feito isso daí. Tá? Então, o que é importante, né, dentro disso, desse texto aí? Ele já traz, primeiro, a obrigatoriedade de se fazer um bom trabalho de mapeamento do ciclo de vida. E por quê? Por que a gente faz esse mapeamento do ciclo de vida? Para a gente identificar aonde a gente consegue controlar, aonde a gente tem uma influência forte, né, que a gente consegue obter eventualmente resultados, e onde a gente não tem influência ou é uma influência fraca. Né? Não adianta a gente ficar batendo muito, porque a coisa não vai rolar de uma forma legal. Né? Olha aonde a norma chegou. A gente precisa ter essa ideia do ciclo de vida para determinar o escopo do sistema de gestão. Então, ele está dizendo que uma organização pode ter um escopo que vá além dos muros, vá além dos limites dela. Ela pode propor um escopo para o sistema de gestão ambiental que trabalhe, por exemplo, fornecedores, processos terceirizados, né, que ela entenda que ela tem controle, que ela tem uma grande capacidade de influência. Então, mais uma vez, qual é a intenção? Não adianta a gente ter uma empresa boa dentro de uma cadeia podre. Né? E aí a gente vê que há um trabalho que já começa dentro da declaração de escopo. Outro ponto importante, né, para quem trabalha em cadeia de fornecedores, né, se vocês têm uma empresa, trabalham numa empresa grande, com grande capacidade de controle e influência, vocês podem impor, né, ou solicitar um escopo ampliado. Você pode chegar para o teu fornecedor e falar assim, olha, eu não quero só isso na sua planta, não. Tem um tier teu que tem um aspecto de impacto ambiental extremamente importante, isso é um processo que você está terceirizando e eu quero que o escopo do seu sistema de gestão ambiental vá até lá. Então, veja que pode ser um impacto nulo, né, para quem já trabalha dentro desse conceito,
mas pode ter um impacto importante ainda para quem não conseguiu fazer um trabalho bacana, né, apropriado, aprofundado de ciclo de vida. Tá? Uma outra pergunta que vocês podem fazer, e tenham isso em mente. Qual é o momento certo de eu fazer uma análise do ciclo de vida? É antes do levantamento de aspectos e impactos ambientais. Tá? Por que isso? Porque a partir do momento que você define onde você controla, você define o conteúdo da tua laia. Tudo que você controla, teoricamente, pode estar dentro da laia. Né? Aquilo que você tem influência, você vai fazer o quê? Bom, eu vou usar a mentalidade do risco, né? Vou olhar dentro da minha zona de influência, dentro do meu ciclo de vida, se tem alguma coisa ambiental importante, significativa, uma coisa ambiental que às vezes possa até trazer um risco de imagem para a empresa que eu trabalho, e aí eu vou tentar exercer essa influência através de processos de comunicação, ok? Isso é uma coisa que já o conceito já tinha, né, na versão 2015, né, mas ele fica agora escancarado quando a gente vê a versão 2026. Dúvidas em relação à seção 4? Alguma pergunta, colocação que vocês queiram fazer? Joia. Então, vamos lá. Como a gente viu que tem aquela troca de termos, né? Requisitos legais e outros requisitos foi trocado por obrigações de conformidade, a gente vai ver em vários momentos a norma fazendo o ajuste da terminologia. Por exemplo, no 5.3, política ambiental. Então, aquele texto, né? A gente pode até olhar esse slide de baixo para cima, onde estava, inclua o comprometimento em atender requisitos legais e outros requisitos, se houve uma mudança de terminologia, justo que fique com o texto aí em azul. Tá? Então, basicamente, é o mesmo texto, só que com a terminologia atualizada. Tá? Na seção 6, o que a gente tem aí? Né? É uma outra coisa que vale bastante a reflexão. Houve uma mudança na itemização. E quando a gente olha as FAQs, quando a gente olha lá os documentos da ISO, ela fala assim, olha, é para deixar mais claro qual é a sequência lógica esperada, né, quando se faz a implantação do planejamento ambiental. Né? Lembrando, a seção 6 no ciclo PDCA é o P, né, do planejamento. Então, o que a gente tem aí? Ó? O mesmo texto, a organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais processos necessários para atender a seção 6 inteira. Né? E aí vem o texto novo, que é esse que está em verde aí. Né? Os processos para 612 a 615 devem estar disponíveis como informação documentada, na medida necessária para se ter confiança de que são executados conforme planejado. Duas coisas eu quero chamar a atenção aí, tá? Primeiro, está falando de processo, não está falando de procedimento, são coisas diferentes. Toda vez que eu leio processo, primeira coisa que me vem na cabeça, ciclo PDCA. Né? Então, tem que planejar, executar, tem que ter alguma forma de monitoramento, tem que ter melhoria. Tá? Quando me falam procedimento, aí eu já estou pensando, bom, o pessoal está, através de um documento, estabelecendo um método. Então, não confundam primeiro processo com procedimento. Tá? E aí, o que ele está dizendo? Os processos devem estar disponíveis como informação documentada. Tá? Precisa estar de uma forma muito detalhada? Não. Tem que ser na medida necessária para que a gente consiga fazer o planejamento, fazer os controles operacionais. Tá ok? Então, o que me chamou muita atenção, né, essa frase começar dessa forma, né, os processos. Tá? Outra coisa que pode chamar a atenção de vocês é o seguinte, né? Tem uma cláusula a mais aí. Opa, peraí, na versão 2015 até a 614, apareceu 615, o que será que aconteceu? E aí vem aquilo que eu falei para vocês, né? A intenção foi deixar a coisa mais organizada, né? Deixar uma sequência lógica mais apropriada para que a gente possa entender melhor como criar um bom sistema de gestão ambiental. E aí eu vou colocar isso para vocês aí em seguida, tá? Vamos lá. Então, o que a gente tem aí? Mudanças estruturais e conceituais segundo a ISO, né? Segundo os documentos lá, aqueles documentos de referência que eu botei lá no primeiro slide. Né? Tem uma reorganização da cláusula 6.1, como eu disse para vocês. Né? A nova ordem tem como objetivo clarificar a sequência lógica do sistema de gestão ambiental. Né? Então, olha, você tem que determinar os aspectos ambientais significativos. Então, isso é um critério da organização. Tem organizações que têm um apetite ao risco diferente da outra, então o que é significativo para uma organização pode não ser para outra. E até aí tudo bem. Tá?
Agora, quando se fala de duas organizações que estão no mesmo mercado, têm o mesmo tipo de produto, basicamente o mesmo tipo de atividade, os requisitos legais provavelmente vão ser iguais para as duas. A não ser que uma esteja em Minas, outra em São Paulo, e aí os requisitos estaduais sejam distintos, né? Só que agora, olha o que vem dentro da sequência. Eu fiz aspecto impacto, identifiquei as obrigações de conformidade. Quais são as saídas principais do 612 e do 613? Os controles operacionais que são planejados lá no 8.1. Né? Então, eu preciso ter os controles operacionais para trabalhar a significância dos meus aspectos ambientais, eu preciso ter controles operacionais para assegurar a conformidade legal. E aí a norma vem com uma próxima cláusula, determinar os riscos e oportunidades da organização que precisam ser abordados. Poxa, espera aí, de que risco que está falando? Eu entendo que esses são os riscos relacionados aos processos ou aos controles operacionais. Então, se eu tenho um aspecto ambiental significativo, que é o descarte de resíduo sólido perigoso, se eu tenho uma obrigação de conformidade em relação a resíduo sólido perigoso, crio um processo de gerenciamento de resíduos e não me preocupo se esse processo vai falhar ou não, eu tenho um sistema capenga. Agora, a partir do momento que eu trago essa ideia de riscos e oportunidades para dentro desses processos, eu começo a ter um sistema com peso diferente. Pelo menos é dessa forma que a gente está interpretando dentro da ACTIA. Tá? Então, essa reorganização simplifica, né, a complexidade, né, aquela coisa meio bagunçada que tinha na cláusula 6.1 antiga, né? E a grande questão é essa. Eu preciso ou não preciso fazer análise de risco de processos? Ela passou a ser requerida ou não? Cara, isso vai dar uma discussão gigantesca no mercado. Tá? Eu mesmo na versão 2015 entendia que sim. Mas quando você conversa com outros profissionais, consultores, auditores, é muito comum você entender que tem defesas, né, pelo não. Tá? Para mim, o fato de a gente ter essa seção 614 destacada reforça o que eu já pensava da versão 2015. Se um sistema de gestão é um conjunto de processos e se os processos falharem, eles não vão contribuir para o sistema de gestão e o sistema de gestão para a organização como um todo. Então, eu sou da turma que defende que a gente precisa, sim, fazer análise de risco e oportunidade dos processos, ok? Então, essa é a polêmica que não dá para a gente hoje cravar, né? Escrever na pedra que precisa, tá? Eu entendo que sim, mas pode ser que alguns consultores, alguns auditores, alguns instrutores acabem defendendo aí que não. Tá? Então, basicamente, né, eu já participei de muitas alterações, de muitas normas novas, né? O mercado ainda vai se acomodar e vai criar uma própria cultura. Né? Bom, o 612, nenhuma novidade, tá? Esse texto já existia, né, que pede lá para a gente identificar os aspectos ambientais, as atividades, produtos e serviços. E olha aqui, ó, que a organização possa controlar e aquele que ela possa influenciar. Então, aonde eu determino que eu controlo e o que eu influencio? Mais uma vez, dentro da análise do ciclo de vida. E a nota deixa isso mais claro. Uma perspectiva do ciclo de vida inclui consideração dos aspectos impactos ambientais em cada etapa do ciclo de vida. Se não em todas, pelo menos naquelas que eu controlo ou que eu tenho um grande nível de influência. Ok? E aí segue nas etapas do ciclo de vida, incluem aquisição de matérias-primas, projeto, produção. Esse texto em azul aí já existia na norma antiga. Né? Então, o que eu acho que tem de novidade aí é essa nota 1 que acaba esclarecendo e reforçando a necessidade de se fazer uma boa análise do ciclo de vida. O que alivia e nos ajuda, isso já era assim na versão 2015, é essa palavrinha aí, perspectiva. Né? Tem normas ISO que são específicas, né, para análise de ciclo de vida, são normas complicadíssimas, né? Fazer realmente um trabalho, uma implantação dessa norma, eu acho que o esforço é maior do que implantar 14.001, né? E o que alivia para a gente é essa palavra perspectiva. Perspectiva dá a chance para que a gente faça a coisa de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais menos detalhada, sem precisar ir lá no pelo do ovo, etc. Né? Mas, basicamente, a gente pode montar um framework, uma tabela, né? Procurando mostrar, né? Desde a parte de projeto, aquisição de matérias-primas, até
nota, né, os aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades associados a impactos ambientais adversos ou benéficos. Eu dei uma sublinhadinha aí, né? Raramente a gente chega no mercado e acha uma planilha de aspecto impacto ambiental que tenha aspecto ambiental benéfico, né? Existe, sim, mas os gestores, na maioria das vezes, não estão preparados para relatar, né? Ele relata tudo que é ruim, né? Tudo que é maléfico, tudo que é adverso, né? E acaba esquecendo de colocar tudo que é benéfico, né? O melhor trabalho que eu vi e que realmente me surpreendeu bastante, né, foi numa usina de açúcar e álcool do interior de São Paulo, né, onde eles fizeram praticamente 10%, 15% da laia deles tem aspectos ambientais benéficos. Esse é um exercício legal para vocês fazerem aí, né, dentro do sistema de vocês. E aí, na parte do 614, né, o texto é o texto da 2015, né, que a gente vê em preto aí, né, e determinar os riscos e oportunidades para a organização relacionados aos aspectos ambientais, obrigações de conformidade e outras questões e requisitos, se houver identificados em 41, 42, que precisam ser abordados para. Aí vem o texto novo, né, o texto que foi ajustado. Assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar os resultados pretendidos. Então, se vocês não quiserem fazer uma análise de risco processo a processo, uma opção é vocês pegarem quais são os objetivos ambientais, joga numa primeira coluna numa tabela, e faz uma análise de riscos que possam, né, de falhas que possam afetar o atendimento a esses objetivos, definindo em qual processo elas podem acontecer, que é uma coisa mais parecida aí com a forma, né, que a gente implementa a 37001 e a 37301. A gente parte aí dos objetivos, né, daquilo que é claro dentro dos sistemas de gestão, tá? Então, basicamente, essa frase vermelha aí reforça a minha opinião, e não quero ser o guardião da norma, né? Não quero estar certo, né? Mas eu entendo que sim, que a gente tem que ter um componente de análise de risco no nível operacional que não seja apenas, né, a parte de aspectos impactos ambientais. Ok? Bom, o que a norma fala, né? A norma não, a ISO fala, né? O que ela coloca aí para a gente? O conteúdo de 6.1 da versão 2015 foi consolidado aqui, né? Então, 6.1 foi dividido em 6.1 e 6.14, né? Enfatizando que os riscos e oportunidades surgem de questões identificadas em 4142. Por quê? Porque no 4142 a gente forma o conhecimento daquilo que precisa ser trabalhado no sistema de gestão, né? E isso que vai ser trabalhado através de processos, e esses processos podem falhar, tá? Mas a própria ISO, olha embaixo em vermelho, não existe um requisito para um processo prescritivo de gestão de riscos. Ela não fala assim, olha, tem que ter um processo de gerenciamento de riscos e esse processo tem que ser dessa forma, tá? Cabe à organização determinar, né, como que ela vai executar isso daí. Talvez a gente possa até obedecer o tamanho e a complexidade da organização. Uma organização pequena talvez não precise fazer uma análise de risco de processos, mas uma organização multinacional de alta complexidade, né, com interações ambientais, né, altamente significativas, talvez aí sim se justifique, né, a gente ter um trabalho um pouco mais apurado, ok? Bom, no 613 não tem grande novidade, né? A gente só tem aquela troca de terminologia, então, onde era requisito legal e outros requisitos, virou tudo obrigação de conformidade dentro do mesmo texto, tá? Não mudou muita coisa. E aí tem a cláusula 6.3. Quem trabalha com a 9001, novidade nenhuma. Quem não trabalha com a 9001, basicamente, qual o recado da norma? Né? A gente tinha, na versão 2015, lá no 8.1, né, que as mudanças devem ser controladas, etc, etc. O que agora a norma está trazendo? Não é só controlar a mudança, você tem que planejar. Então, tem um item específico que diz que quando a organização determinar a necessidade de mudanças que afetem ou possam afetar o sistema de gestão ambiental, as mudanças devem ser realizadas de forma planejada, e isso leva àqueles famosos processos de GMUD, né, de gestão de mudanças. Aqui, onde eu tenho costumado ver riscos, é o seguinte: se você vai fazer uma mudança que impacta só o seu processo e que está tudo sobre sua responsabilidade, sua área de influência, sua área de controle, não tem necessidade de fazer gestão de mudança.
Agora, se você está fazendo uma mudança com um nível de complexidade ou capacidade de impactar outros processos ou o próprio sistema de gestão, de repente até a própria organização, aí sim a gente tem que ter um trabalho um pouco mais apurado, né? Identificar esses impactos, identificar pelo menos os riscos negativos, né, adversos, para que a gente possa, no planejamento disso, também planejar as ações para mitigar esses riscos. Então, essa cláusula foi inserida justamente para isso, para trazer esse conceito. Na seção 7, a gente não tem nenhuma mudança ou alteração importante, né? O texto é praticamente o mesmo. Tá? Seção 7 é aquela que fala 7.1 recursos, 7.2 competências, 7.3 conscientização, 7.4 comunicação e o 7.5 controle de informações documentadas. Então, nessas 5 cláusulas, nada aí de significativo que vale a pena a gente destacar. Né? Na parte da seção 8, o que a gente tem aí? A gente tem a cláusula 8.1, né, que fala que a organização deve assegurar processos, produtos ou serviços fornecidos externamente que sejam relevantes para os resultados pretendidos para o sistema de gestão, sejam controlados ou influenciados. Então, veja que houve aquela troca de terminologia, eu falei lá para vocês, né? A frase embaixo era bem mais curta, né? Agora vejam o final dessa frase aí, isso é importante, eu queria chamar a atenção de vocês. Que sejam relevantes para os resultados pretendidos do sistema de gestão ambiental, sejam controlados ou influenciados. De novo, né, mais uma vez, como é que eu determino que eu controlo, que eu influencio? Através da análise do ciclo de vida. Então, veja que a análise de contexto, 4.1, e essa análise do ciclo de vida passam a ser duas peças bastante importantes aí dentro da revisão 2026, tá ok? E aí ela termina, né? O tipo e a extensão do controle de influência a ser aplicado devem ser definidos dentro do controle, dentro do sistema de gestão ambiental. Basicamente, aquilo que eu já comentei, né? O que eu tenho controle direto ou indireto vai para a lista de aspecto de impacto ambiental. Né? O que eu só influencio, mas não controlo, eu posso eventualmente tabelar isso daí, avaliar qual é o risco ambiental e o risco de imagem que isso representa, e a partir desse risco ambiental e risco de imagem, determinar o que eu quero influenciar, o que eu quero impor, né, para a minha cadeia de fornecedores, né, de prestadores de serviço, de provedores externos e talvez até cadeia à frente, né, para os meus clientes, para os meus consumidores. Tá bom? E aí, de novo, né, isso já tinha na versão anterior, ela fala lá os processos necessários para o item 8.1. Né? Então, de novo, aquele reforço. Ela não está falando de procedimentos, ela está falando de processos, ok? O que a norma, a ISO traz para a gente? Né? A redação foi ajustada para dar maior clareza em relação a tudo isso que eu coloquei para vocês. Né? As cláusulas 4.1 e 4.2 fornecem o conhecimento necessário para que você defina o escopo e também você faça o planejamento consistente do sistema de gestão, né, para que ele atenda essas demandas que veio da análise de contexto e da análise de partes interessadas. Tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, mudanças estruturais, né, a 14.001 só pode impor requisitos à organização que ela adota, né? A cláusula 8.1 foca nos processos internos, principalmente, né? Mas ela também trabalha aquilo que a gente pode influenciar nos fornecedores, talvez até nos clientes, né, na parte externa, ok? Na parte de respostas, preparação e resposta de emergência, mais uma vez o destaque é isso, né? Processos necessários. Então, de novo, aquela história, né? Toda vez que eu penso em processo, eu penso em PDCA, né? Eu penso em melhoria contínua, por exemplo, né? Ela não está falando de procedimentos, nem plano, né? Ela está falando de processos. Então, se atentem a isso. Né? Na seção 9, o que a gente acaba tendo aí? Né? Uma mudança de terminologia, né? Se a gente trocou o conceito de requisitos legais e outros requisitos para obrigações de conformidade, mais um ajuste aí, né? Apenas dentro da parte de terminologia. Tá? E aqui na parte de auditorias internas, né, o que tem de novidade aí? Um alinhamento um pouco melhor com aquilo que é colocado na ISO 19011, né? Quem é auditor interno já passou por treinamento em relação a essa norma. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou chamar a atenção de vocês. Então, essa primeira parte do texto é exatamente igual. Né? Mas o que tem de novo é isso aqui. Ó. Quando a gente vai definir o programa de auditoria, a gente
além de definir os critérios e escopo de cada auditoria, agora aparece o objetivo da auditoria, né? Que isso não estava no texto da norma na versão anterior. E era uma falha, era um erro mesmo. Tá? Isso é muito legal, cara, muito legal. Não sei se tem gente da Hyundai me ouvindo aí, né? Mas é uma empresa que eu gosto muito de citar pelo lado positivo. Eu já estou lá há bastante tempo trabalhando como auditor interno, né? A gente na ActCare tem um dos produtos que a gente tem é esse, né? A gente faz pacotes mais extensos, né? Como se fosse uma terceirização no programa de auditoria. A gente faz todas as auditorias internas, a gente dá o suporte para as auditorias internas, a gente dá o suporte para solução de não conformidades, tanto das auditorias internas como externas, né? A Hyundai eu tenho, assim, cara, prazer mesmo de já estar encerrando agora o terceiro ciclo, né? O primeiro ciclo na empresa onde eu trabalhava, 3 anos, um segundo ciclo de 3 anos de auditoria com a minha empresa e agora finalizando um terceiro ciclo de auditoria com a Actier, né? Minha empresa não existe mais, né? Eu acabei me juntando ao Luiz, ao Marcelo e, em memória, aí ao José, que é um grande amigo que faleceu no nosso primeiro ano, né? Hoje é Actier na veia, né? Então, basicamente é isso. O que a gente fazia na Hyundai? A cada ciclo de auditoria, a gente dava um objetivo diferente. Então, a alta direção chegava para mim e falava assim, Paulão, ó, é o seguinte, essa auditoria eu quero que você bata gerenciamento de riscos. Audita todos os requisitos, mas gerenciamento de riscos é prioridade. Aí chegava no próximo ciclo de auditoria e falava assim, olha, eu quero ver como é que o pessoal está definindo os objetivos, os KPIs. Está aqui o que ele está me reportando na análise crítica pela direção, eu quero que você avalie a rastreabilidade de tudo que estão me reportando. Então, com a troca de objetivos e com a troca de temática, a gente acaba tendo auditorias olhando o mesmo sistema de gestão, mas por lados diferentes, de formas diferentes. E o que traz de vantagem isso tudo? Quando a gente vai trocando o objetivo de auditoria, vai fazendo com que o auditor aborde de forma diferente, a gente automaticamente está treinando os gestores e dizendo para eles, olha, não é só atender a norma, não é só atender o procedimento. Tem outros ângulos que você precisa olhar também, e o auditor está fazendo isso, né? Te direcionando nesse sentido. Então, eu vejo um grande ganho aí quando a gente trabalha legal esse conceito, tá? Na seção 10, para a gente finalizar, né, o que aconteceu? Duas cláusulas foram unificadas e se tornaram uma só, que é essa daí, né? A cláusula que fala sobre melhoria contínua. Não tem nada de novo, né? Pegaram só a cláusula 10.1 e 10.3 da norma e juntaram tudo num texto só e ficou só uma cláusula única, né? O 10.1 aí, ok? Então, basicamente é isso. Último assunto para a gente trabalhar, né? Faltam poucos minutos aí, né? Regras de transição, né? Nada de novo, é tudo como sempre foi, né? A gente teve a publicação da norma em abril de 2026, durante 3 anos, que é o período de transição, ou seja, o fim da transição é abril de 2029. Né? Ao longo desse período, uma empresa pode estar certificada tanto na versão 2015 quanto na versão 2026. É uma opção dela. Né? O que acontece aí? Se vocês forem fazer uma recertificação ou forem fazer uma primeira certificação na versão 2015, como a validade dela é abril de 2029, o contrato com a certificadora não vai ser um contrato de 3 anos, porque senão ele vai pular para fora do período. Então, o que acontece é isso aqui, né? Você tem uma certificação e o prazo vai estar limitado à data aqui da transição. Então, vamos imaginar que uma empresa se certificou no final do primeiro ano de transição. O certificado dela vai ter 2 anos de validade. Tá? Isso que aconteceu já nas outras normas. Tá? Agora, puxando um pouco de sardinha para a nossa brasa, né? O último slide, como é que a gente pode ajudar vocês? Né? A gente tem treinamentos de transição de 4 horas, comissão de certificado, temos treinamento de requisitos já na nova versão de 8 horas, temos o formação de auditor interno da 19.011 de 8 e 16 horas, e aí um cuidado para vocês, tá? A 19.011 já está na Final Draft, na versão FDIS, está entrando em votação aí a qualquer momento. Eu acredito que no máximo até setembro nós vamos ter a 19.011. Qual é a grande diferença da versão nova para a versão antiga? A auditoria remota e mais algumas coisas relacionadas a essa parte de tecnologia. O emprego da tecnologia nos processos de auditoria. Tá?
Na parte de consultoria, a gente pode fazer um diagnóstico rápido para vocês de 8 horas, analisar o sistema de vocês, não só propor transição, mas também propor melhorias em cima da nossa experiência, tá? Um outro trabalho que a gente pode fazer é fazer uma auditoria interna, dentro da auditoria interna já fazer o diagnóstico e sair um relatório de auditoria, um plano de ação de transição. A gente pode até, combinando, né, colocar essas ações de transição como sendo oportunidades de melhoria, por exemplo, né? E um outro trabalho que a gente costuma fazer bastante, né? Às vezes vocês contratam uma empresa para fazer auditoria interna e uma outra empresa para fazer a avaliação da conformidade legal. Toma um tempão de vocês e vocês pagam 2 vezes. Então, a gente tem um produto onde a gente faz auditoria interna junto com a avaliação de conformidade legal, com a emissão de um relatório ou de dois, da forma que vocês preferirem, né? E a gente pode introduzir aí o terceiro elemento, que é fazer o diagnóstico dentro disso também. Ok? Está aqui o nosso contato, né? Fiquem à vontade caso vocês queiram perguntar alguma coisa, caso vocês queiram fazer alguma colocação. Por favor. Rafael, Me enviaram a pergunta, eu compartilhei no chat ali para você, que eu acho que é legal esclarecer para todos. Pode ler para a gente, por favor? Uma voz feminina ajuda. Então tá bom. Na verdade, é que me mandaram aqui perguntando qual a diferença do treinamento de transição e de requisitos, a carga de 4 e 8 horas e quando e para quem é aplicável, qual é o melhor recomendado? Tá bom. O treinamento de transição, normalmente ele é aplicado para quem já domina a versão 2015 e só quer saber quais são as grandes diferenças. Tá? Então, cláusula que não mudou nada, a gente só dá um overview, dá uma passada rápida e já vai para a próxima. Né? Então, basicamente, o que a gente fez hoje? A gente ficou 90 minutos junto. Né? Então, você pegar essa mesma dinâmica num processo de 4 horas, que permite vocês falarem, olha, eu tenho assim, assim, assado, o que eu preciso fazer? E a gente já faz meio que uma mentoria ao longo dessas 4 horas. O treinamento de requisitos, a gente parte do princípio de que a pessoa não conhece nada. Ela não conhece a versão 2015. Então, a gente vai devagarzinho, parando, explicando cada uma das cláusulas. Basicamente é isso. A gente parte de um conhecimento prévio, no segundo caso, a gente parte do princípio que a pessoa não conhece nada. Legal. Mais alguma Outra coisa? pergunta aqui que me mandaram, o pessoal gosta de mandar direto para mim, né? Porque daí já Aham. posso solicitar a proposta? Sim, já Carla, pode Carla, solicitar a proposta Carla, tanto de treinamento quanto de consultoria, né? A gente está recebendo, inclusive Sim. já estamos no site com agenda de treinamento para turmas abertas. Tá. É isso aí. gente, deixa eu só adicionar a pergunta lá do treinamento para quem se aplica e a diferença entre transição e requisitos. Em termos de qualificação, né, é importante a gente entender que mesmo que a pessoa domine a versão antiga, para que o certificado de transição seja aceito por um organismo provedor de auditoria, um organismo de certificação, a pessoa que vai fazer a transição tem que ter o certificado da versão anterior, tá? Porque Que é um treinamento que ele, complementa o outro. Tem isso, razão, né, Obrigado, eu não ele tinha me precisa lembrado disso. demonstrar, né, documentalmente, né, por informação documentada, que ele conhece a versão anterior, que é 2015, e aí, com o certificado da transição, ele adiciona a competência a que ele existe, mas já está documentado, tá? Então, é só para adicionar isso, tá? Outra coisa, Rafner, eu recebi uma pergunta aqui, que é o seguinte, quando você abordou os 612, que são os aspectos ambientais, né? Ok. Tem uma pergunta aqui, quando você ressaltou, né, aquela empresa no interior lá de usinas que faz uma boa análise de aspectos Sim. ambientais benéficos, tem uma pergunta aqui, você teria alguns exemplos de aspectos benéficos? Sim, você pode ter, por exemplo, um replantio dentro da empresa. Eu vou pegar um caso bem legal, que é uma coisa que eu tenho assim como uma lembrança muito bacana. Eu fui uma vez fazer um treinamento de 14 mil na fábrica da Chevrolet, da GM, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Né? E aí, na hora do almoço, o rapaz que era o gestor ambiental, ele tinha formação até em biologia, né? Ele me levou para uma espécie de um bosque interno ali dentro da planta, né?
E ele falou assim, pô, eu acabei de me formar em biologia, eu sou apaixonado por borboletas. Falei, porra, cara, que bacana, né? É difícil ver uma pessoa dizer que é apaixonado por borboleta. E começamos a andar ali no meio das árvores. O que ele fez? Ele foi lá na área de RH e perguntou se ele podia produzir borboleta, cultivar borboleta, não sei o termo certo, mas enfim, se ele podia criar borboletas dentro do bosque da empresa. O RH falou, tudo bem, não tem problema nenhum, se você quiser fazer isso aí fora do horário, na hora do almoço, né? E ele resolveu fazer isso daí, fazer um criador de borboletas dentro da empresa. E foi muito bacana, porque quando a gente andou pela empresa, a gente realmente via as borboletas coloridas andando ali dentro daquele pequeno bosque que tinha lá dentro da empresa. Isso é um impacto ambiental benéfico. Tá? Um outro ponto também, um outro exemplo real. Né? Por incrível que pareça, né, a Saint-Gobain, há muitos anos atrás, eu estou falando de um projeto aí talvez de 2004, 2006, mais ou menos, a Saint-Gobain fazia aquele Marinex, Vidralex, garrafa, copo, né, na planta na Barra Funda, ali do lado da Marginal Tietê, ali perto do Palmeiras e tudo mais. Né? Da onde ela captava a água? Do rio Tietê. Parece mentira, né? Ela tinha uma estação de afluente na margem do Tietê, captava aquela água podre do rio Tietê, passava pela estação de afluente, jogava isso como água industrial dentro do processo, e aquela água que ela não utilizava, que excedia, ela devolvia para o rio. Ora, ela devolvia então uma água de melhor qualidade do que aquela que ela captava. Isso é um impacto ambiental benéfico. Tá? E aí tem várias coisas, né? Você pode ter reflorestamento, né? Quer dizer, uma série de coisas desse tipo. Eu citei a fazenda, né, de açúcar e álcool, né? Tem muita coisa de campo, né? Então, por exemplo, quando você começa a fazer replantio de árvores, né, no meio dos canaviais, para você assegurar uma passagem contínua de fauna, né, por essa mata e não por dentro do canavial, né, diminui o risco até de queimadas, né, um impacto ambiental benéfico. Né? Então, basicamente é isso. É tudo aquilo que você faz, né, que auxilia na preservação ambiental ou na prevenção da poluição, que são dois termos muito comuns, né, na ISO. Eu sou muito chato com terminologia, né? Então eu normalmente associo preservação ambiental a tudo aquilo que você faz, né, que te permite trabalhar os seus processos com menor uso de recursos. Tá? A prevenção da poluição eu já tenho uma associação mais com as saídas. Né? Então, programas de crédito de carbono, eventualmente, podem ter impactos benéficos. Quando você estende o teu sistema 14.001 para 50.001 de gestão de energia, né? Eu costumo, inclusive, falar que a 50.001 ela é um zoom, né? Dentro de uma parte da 14.000, né? Que é a parte de consumo de energias de formas análogas, né? Como a norma fala. Então, você tem, dentro disso também, né, a possibilidade de fazer uma coleção aí de impactos ambientais benéficos. Consegui responder em relação a isso, tudo bem? Obrigado, Rafner. Foi a pergunta do Marley aí, acho que está bem respondido aí. Obrigado. Joia. Beleza, pessoal, coloquei ali no chat também a nossa próxima turma da 14.001, prevista para o dia 2 de junho. Já mandei o link para vocês e também os nossos contatos comerciais ali, se vocês quiserem alguma proposta, tanto de treinamento quanto de consultoria, qualquer coisa pode mandar para a gente também. Se vocês quiserem, vou mandar aqui para o Negre, aqui, já confirmando o meu nome para o certificado, já vou fazer a solicitação aqui para ele. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema, não precisa fazer 2 e-mails. Pode mandar aí para a gente que a gente vai estar respondendo para vocês. Muito obrigada, Legal, vou até Rafner. fazer um outro pedido aí do chat antes de vocês saírem. Se vocês tiverem algum tema que vocês acham que vale a pena a gente preparar e fazer um webinar específico para ele, né? Coloca aí. Muitas vezes a gente deixa de fazer o webinar porque a gente não consegue imaginar aquilo que vocês gostariam de ouvir, né? Então, de repente, a gente pode preparar coisas específicas não só para gestão ambiental, né, mas para diversas ISOs aí, né? Acho que se somar os três O sócios, os pessoal perguntou consultores nossos, aqui, a ó, gente trabalha Rafner. mais de 15 normas. Oi. O pessoal perguntou aqui se essa turma do dia 2 de junho é online. Sim, ela é online, tá? Ela é via EAD Uhum. para vocês, então pode estar fazendo a inscrição. Um tema que foi E aí, como a lançado gente tem aqui, um tempo um pouco Paulo, maior, né, a gente... Oi, diga. Um tema que foi lançado aqui, como você perguntou, né, se alguém gostaria de
sugerir algum tema, né? Apareceu aqui a revisão energética, creio que porque você tocou no tema da ISO 50001, que é de Sistema de Gestão de Energia, então aqui tem uma sugestão de tema de revisão energética, né? E também, né, Perfeito. o Marley aqui também pede algo específico para 19.011. Então, acho que eu posso responder, Marley, eu acho que quando a 19.011 for publicado oficialmente, a gente deve fazer, né, a mesma sistemática que você viu aqui, né? A gente deve preparar um webinar apresentando as diferenças, e aí a gente vai ter também, né, aquele suporte necessário aí para vocês, com treinamentos, né, com toda a parte aí de revisão do processo de auditoria, né, principalmente como o Paulo Hafner falou, do foco da 19.011 que vem aí com uma ênfase maior aí na parte de auditoria remota, tá? Beleza. Bom, então temos 3 para esse ano, né? 19.011, 9.001, e em setembro sai a versão nova aí, né? A 9.001 ela está exatamente em processo de votação agora, tá, pessoal? Foi aberta a votação, acho que a semana passada. Deve estar passando pelos comitês nacionais, né? O Brasil é representado aí pela BNT. Então, tinha uma suspeita que poderia dar uma escorregada e sair em abril do ano que vem, mas tudo indica que em setembro está saindo também, tá? A mesma coisa que eu falei para vocês, a mesma dica eu já dou para 9.001, né? Os textos não são muito diferentes, mas foquem sempre na intenção. Se o comitê mudou um pouco a frase, colocou uma palavrinha a mais ali, é porque alguma coisa ele julgou que não estava legal, né? Então, tentem entender o que vem aí dentro disso, né? Beleza, eu aproveitei para compartilhar com vocês também o nosso LinkedIn e do Paulo Hafner, porque conforme vocês pediram ali questão de informações energéticas, o Hafner também faz publicações aí de hora em hora, né, Hafner? Aham. Comentando algumas normas que estão vindo novas ou alguma informação aí para vocês, se vocês quiserem acessar e ler, eu acho que vale a pena, né, Hafner? Da 50.001 a gente tem um treinamento de 8 horas, tá, pessoal? E é um treinamento bem legal, porque além da gente passar a cláusula a cláusula da norma, né, quando chega nessa revisão energética, a gente abre um pouquinho o jogo, né, das metodologias que a gente costuma utilizar, né? Então, é bem bacana. E é uma norma, né? O que tem de diferente na gestão de energia em relação às outras normas? Ela é uma norma muito numérica, né? Então, os auditores normalmente batem muito na rastreabilidade dos números que são apresentados. Então, quando a gente enfrenta uma norma dessa, né? Quando a gente implanta um sistema de gestão baseado numa norma dessa, cara, a gente tem um aprendizado que a gente usa em todas as outras normas. Tá? Eu considero, por exemplo, o conceito de linha de base energética, né? Uma coisa muito legal que ajuda a gente a entender e gerenciar melhor, né, os indicadores de todos os processos, né, qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, etc. Tá? Mas fica aí o convite, né, para quem é gestor ambiental, fazer o treinamento, né, com a gente da 50.001. É uma norma bastante requisitada pelo movimento de ESG e pelo movimento de crédito de carbono. Né? Uma das maneiras da gente melhorar aí o perfil de carbono equivalente é justamente trabalhando a eficiência energética da planta. Né? Além de ser uma norma que ela dá normalmente um bom resultado financeiro para a empresa. Né? Então, fazer um bom projeto de 50.001, em um ano ele se paga. Mais algo? Acho que é isso, Hafner. Acho Legal. que a pessoa Então, já pessoal, perguntou agradecer bastante. muito aí a... Oi? Não, eu ia falar que qualquer coisa, outras dúvidas que surgirem, pode mandar também para a gente por e-mail, né? Sim, sim, a gente bate um papo, tá? É bem aquilo do nosso propósito, né, de impulsionar as pessoas, né? Então, tendo dúvida, mesmo não tendo contrato com a gente ativo, não tem problema nenhum, o que a gente puder, a gente está apoiando aí vocês na caminhada, né? É isso, gente. Obrigado. Espero ter cumprido aí o propósito, né? A gente queria fazer a apresentação dessas mudanças de uma maneira mais prática, né? Espero ter atingido isso daí. Eu assisti uma série de webinars, né, que mostram muitas diferenças, mas não abordam, né, a forma de se praticar, não fazem alertas e tudo mais, né? Então eu procurei trazer isso aí como um diferencial, né, dentro dessa apresentação aí para vocês.
Super obrigado aí pela paciência, né, pela disponibilidade, né, nesses dias tão tumultuados aí para vocês profissionais, tá ok? Mais uma vez, obrigado aí. Gente, obrigado a todos aí, né? E bom fim de semana a todos aí.